A encarada é um dos momentos mais fascinantes do mundo das lutas, depois da própria luta, é claro. É um dos raros momentos em que os atletas podem medir seus adversários antes do gongo soar para valer, o que gera uma intensidade única e genuína, e é por isso que a coisa toda pode ficar muito feia. Foram meses de treino, corte de peso, estresse e provocação antes de ficarem ali, frente a frente, e lutadores mal-humorados e com nervos à flor da pele podem descambar para porradaria. Então já deixa o like e se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 encaradas que terminaram em confusão no MMA. Número 10, Nate Diaz vs Conor McGregor 1. A gente já sabe essa história de cor. Conor McGregor enfrentaria o campeão Rafael dos Anjos no UFC 196, mas o brasileiro quebrou o pé e deu lugar a seu arquirrival José Aldo, a quem havia prometido a revanche, né? Claro que não. O super popular californiano Nate Diaz entrou na parada depois de soltar o verbo pra cima de Conor McGregor, então também era uma luta fácil de se promover. The only approach I changed is I dug the grave a little bit wider, a little bit longer for Nate's skinny, fat, long body. E pra surpresa de absolutamente ninguém, deu confusão. O clima antes da luta empolgava, não importava pra quem você torcia, com Diaz provocando o treinador nada convencional de McGregor. You're playing touch butt with that dork in the park, the ponytail. I'm the one who ain't got no training partner, I don't think so. Mas todos estavam lá para ver a encarada. McGregor soltou um soco que passou raspando na cara de Dana White e sua expressão mudou na hora. Também pudera, né? Ele quase engoliu a canhota do irlandês. E pronto, tava feito, virou um sucesso de vendas na certa. Diaz e sua gangue meteram o pé do lugar e, considerando que foi recorde de vendas de pay-per-view, o arranca-rabo certamente ajudou, mesmo as comissões atléticas às vezes encrencando com essas confusões. Número 9, Lee Murray vs Anderson Silva. Que Anderson Silva gosta de brincar com a mente dos seus adversários não é segredo pra ninguém, e mesmo quando ele foi criticado por isso, como na luta contra Demian Maia, isso é de fato uma arma muito útil, não é mesmo, Forrest Griffin? He punched you in the chin. Repeatedly. Yeah. And I was very confused. And I tried to punch him. And he literally moved his head out of the way and looked at me like I was stupid for doing it. Mas ele não usa isso apenas dentro da jaula. Anderson não é muito de falar e provocar, mas já aprontou das suas no passado, como quando acertou uma ombrada no queixo de Chael Sonnen antes da revanche, ou meteu uma máscara para encarar Vitor Belfort, e tem aquele selinho estranho no Chris Weidman, né? Antes disso tudo, lá em 2004, ele tentou brincar com a mente do primeiro notório, Lee Murray. Era a pesagem do Cage Rage 8 e Anderson meteu testa com testa no Murray, e o pau cantou. Murray ficou visivelmente transtornado e a encarada parecia que nunca ia terminar. Anderson, por outro lado, parecia uma estátua. Caso você não tenha assistido a luta, fica o spoiler aqui. Anderson meteu a porrada no cara que mais tarde estamparia as páginas policiais da Europa. Murray levou uma facada que, segundo os médicos, o fez morrer 3 vezes na mesa de cirurgia e foi condenado a 30 anos de prisão por orquestrar o maior roubo da história do Reino Unido. If you don't know, now you know. Número 8, Mike Shipman vs Fabian Edwards. Se você não costuma assistir aos eventos do Bellator, é bem provável que você não saiba sobre essa rivalidade latente entre Mike Shipman e o irmão de Leon Edwards, Fabian Edwards. Aqui vai uma breve aula de história então. Shipman se tornou campeão dos médios do BAMMA em 2007 ao nocautear Yannick Barrat, companheiro de treinos de Fabian, com um soco rodado devastador. Fabian pediu por essa luta imediatamente, mas ele só tinha 2 lutas profissionais, enquanto Shipman tinha 11 no currículo, então obviamente não rolou. O sucesso de Leon no UFC trouxe mais holofote para a rivalidade, e então Bellator contratou os dois e decidiu fazer essa luta em Londres. Fabian estava invicto em 7 lutas e Shipman tinha acabado de perder a primeira luta em anos, e a treta era tanta que Fabian mal conseguia se conter e esperar a hora do combate. Fabian subiu na balança para se pesar e não tirava os olhos de Shipman. Assim que o peso foi anunciado, ele imediatamente saltou para cima do adversário, e Michael Page, parceiro de treinos de Shipman, ainda estava no meio da parada. Parece que Fabian brotou com um copo ou alguma coisa de vidro e o clima esquentou ainda mais, mas os nervos foram acalmados. Número 7, Ian McCall vs Manel Kape. Ian McCall decidiu tentar novos ares depois que anos de zica resultaram em muitas derrotas e lutas canceladas também no UFC. Ele não teve moleza no maior evento do mundo, para dizer o mínimo. Tudo começou com o GP para definir o primeiro campeão dos moscas e a controversa luta com Demetrius Johnson, que devido a um erro dos juízes não foi para o round de desempate, e no final foram 6 lutas canceladas em sequência que o deixaram parado por 2 anos. E as coisas
coisas não melhoraram no Rise. Ele entrou no GP dos Galos e logo de cara enfrentou o Manel Kape, e não demorou muito para as coisas esquentarem e os seguranças apartarem os dois assim que a luta foi anunciada. Kape é um provocador nato e falou besteira para ele por 2 meses e não diminuiu o tom na hora da encarada pós-pesagem. McCall tava lá de boa, posando pra foto enquanto o Kape falava besteira do lado dele. McCall não resistiu e riu de uma das coisas que foram ditas, e essa não era a reação que Kape esperava. Ainda bem que todos estavam atentos e foram rápidos para apagar o incêndio. Quer dizer, menos o homem Cup Noodle, que não fez porra nenhuma mesmo. Esse macarrão não serve nem para isso. Com todos a salvo, a luta aconteceu no dia seguinte e Kape venceu depois que McCall cortou sua testa na corda no ringue. Que azar da porra, hein? Número 6, Yan Yanka vs Christopher Singali. Yan Yanka estava voando baixo depois de vencer 4 seguidas no MMA, com o último caindo nocauteado em menos de 1 minuto, mas você imaginaria outro cenário quando visse a cena que vamos mostrar. Escalado para enfrentar Christopher Singali no XFN 7 na República Tcheca, Yanka foi apresentado ao público enquanto Singali esperava lá, relaxadão, de boa. Yanka tava tudo menos relaxado, ele partiu para cima do cara como se estivesse usando Viagra batizado e bem, só vendo para entender. Dá para ver os seguranças tentando manter um longe do outro, e temos que elogiar Singali por não revidar o ataque. A luta foi confirmada, mas os promotores mudaram de ideia e anunciaram o cancelamento do combate e suspensão de Yanka, que nunca mais voltou para aquele evento. O cara até fez mais 4 lutas de MMA, perdendo em todas as vezes. A gente pode chamar isso de karma, né? Mas sejamos justos e vamos defender Yanka aqui. Qualquer um também ficaria furioso se o DJ tocasse Miley Cyrus bem na hora da sua encarada. This is what men do. Men stuff. Número 5, John Jones vs Daniel Cormier. A luta principal do UFC 178 estava zicada e os fãs foram presenteados com algo especial na hora da encarada. A primeira foi entre Dustin Poirier e Conor McGregor, e a segunda envolveu o campeão John Jones e seu mais novo rival, Daniel Cormier. Dave Scholler, que na época era relações públicas do UFC, estava ocupando o lugar de Dana White na encarada. Ele já teve dificuldade para segurar Poirier e McGregor, o que não era um bom sinal para os gigantes que viriam a seguir. Eles ficaram cara a cara rapidamente, fazendo com que Scholler desaparecesse naquele mar de testosterona. Cormier empurrou o campeão pelo pescoço e deu uma merda de vez. Confira comigo no replay o momento em que Scholler cai no backdrop e o pau canta no meio do lobby do cassino MGM Grand em Las Vegas. Os dois rivais teriam que esperar um bom tempo até finalmente se enfrentarem, já que Jones saiu da luta dias depois, mas não sem antes a imprensa divulgar vídeos de Jones dizendo que mataria Cormier. A luta foi remarcada para o UFC 182 e Dana White fez questão de estar lá para acalmar as coisas em cada encarada. Número 4, Attila Cubley vs Richard Bouquet. Pois é, o nome do cara é esse mesmo. Se você pensa que já viu uma trapaça na MMA, espere até ver Attila Cubley vs Richard Bouquet. É sério, ignora o sobrenome do malandro e confia em mim. Eles se enfrentaram no Cage Rage 11 e Cubley cometeu uma falta tão óbvia que alguém atualizou seu perfil na internet dizendo que Cubley geralmente se alimenta de sangue de jovens quando não está desonrando seus ancestrais ou envergonhando uma organização de MMA por puro ódio. E a melhor parte disso tudo foi a resposta do moderador do site, dizendo que ele não foi o responsável pela atualização do perfil, mas que ia deixar como estava lá até segunda ordem. Cubley era um bosta mesmo, um desperdício de oxigênio. Bom, agora que você já sabe o tipo de bosta que estamos lidando, vamos ao que de fato ele fez. Os dois atletas estavam no centro da jaula para instruções do árbitro e Bouquet sinalizou que ia tocar as luvas, e foi aí que Cubley acertou uma canhota na cara dele. E mesmo assim ele não foi desclassificado. O árbitro só checou se Bouquet estava bem e autorizou o início da luta. Que doideira! Se isso acontecesse em qualquer grande evento, Cubley saía dali direto para a delegacia, mas Cage Rage era raiz. Voltando à luta, essa não foi a única trapaça de Cubley. O árbitro já teve que interromper a luta com menos de 1 minuto depois de ele acertar 3 golpes ilegais, mas Cubley não parava de bater em Bouquet. Sério, sem duplo sentido. O árbitro não teve escolha a não ser dar um mata-leão. Eu te falei, esse cara era um babaca. Número 3, quem? Não, sério, quem? Sites como Newgrounds, Break e Euban's World eram o lugar para encontrar vídeos que viralizavam antes do YouTube existir. Foi de lá que esse babaca do Numa Numa saiu antes do YouTube nos presentear com outros vídeos que viraram memes. A internet é mesmo um lugar mágico. E então foi no maravilhoso Euban's World que surgiu o nosso próximo item dessa lista. Parece que mandar beijinho é bem ofensivo, mas a história aqui é que... Bem, isso foi postado na internet em 2009, então a qualidade da imagem é horrível.
Isso, somado ao fato de ter sido postado sem descrição alguma, parece que estamos procurando ou caçando fantasmas aqui. A gente não faz ideia de quem sejam essas pessoas. Até encontramos esse vídeo no YouTube, mas também não tinha informação alguma. A única coisa que vimos foi alguém nos comentários dizendo que era um vídeo muito antigo, antes do YouTube ser lançado em 2004. Se você faz alguma ideia de quem são essas pessoas aqui, nós adoraríamos saber. Sério, até lá o mistério continua. Número 2, Saparbek Safarov versus Tomás Narkun. Sabe aquela cena de um âncora em que Ron Burgundy diz: rapaz, a coisa saiu do controle rápido? Pois bem, isso resume bem o que aconteceu entre esses dois, e tudo começou de forma disfarçada, com um sorrisinho inocente. A gente não sabe como ele ficou puto, mas as coisas ficaram estranhas muito rápido. É nessas horas que seria bem útil ter alguém ali para intermediar as encaradas, mas eu acho que o M1 não achou necessário. Mas seria o mais interessante disso tudo é que Narkun simplesmente se recusou a lutar depois dessa confusão. Parece que o cara não queria nem se vingar, então a luta foi cancelada. Narkun viria a construir uma carreira de sucesso no KSW, conquistando o cinturão dos meio pesados, e Safarov também brilharia em outros palcos, assinando com o UFC em 2016. Mas parece que ele não aprendeu a lição, arrumando confusão na encarada com Nicolai Negumeru. Mas pelo menos o UFC teve um segurança a postos para evitar um quebra-pau. Sério, qual o problema desse cara? Até o momento a carreira dele no UFC não foi das melhores, perdendo 3 de 4 lutas, e eu ainda quero ver esses dois se enfrentando um dia. Número 1, Hit Harry vs Yoshihiro Nakao. Essa é de longe a encarada mais famosa dessa lista, então é óbvio que ela seria o número 1. Hit Harry, veterano do UFC e do Pride, estava escalado para enfrentar o também veterano do Pride, Yoshihiro Nakao, no K1 Dynamite em 2005. Nakao ainda era novato com cartel de 4-0 no MMA, mas já tinha vencido caras como Kabad e Don Fry, então as expectativas para essa luta de fim de ano do Japão eram altas. O card ainda tinha Bob Sapp, Royce Gracie, Genki Sudo e Kid Yamamoto, mas chega de historinha, vamos direto ao assunto. Tava tudo conforme o cronograma, mas Nakao decidiu inovar na hora de tentar intimidar seu adversário antes da luta. Diferente dos outros itens dessa lista, parece que ele tentou fazer como piada mesmo, levando o comentarista e a plateia ao delírio, mas não deu certo. C'est pas le même niveau. Hit Harry justificando que não é gay deixa a história ainda melhor. Falando sério aqui, dá pra alegar assédio sexual do japonês, então ficou elas por elas com um soco na cara. Harry contou ainda que um dos corners de Nakao o atacou por trás e tentou finalizá-lo. Que doideira! E aqui vai um salve para Jason Harley e Rob Pelling que escreveram essa lista. Você pode seguir o Jason no Twitter através do @JasonTheHeart e o Rob através do @TheRobertPelling. E um salve também para Max Randall que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.